Se você gosta de séries e de história, você deve ter visto a série The Boys e já deve ter ouvido falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas, Matheus, o que esses dois assuntos têm em comum? O personagem principal de cada trama, tanto de uma ficção como da realidade histórica que nós vivemos. Und wir werden in unserem Zeichen wiedersehen! Bom, um dos personagens de The Boys é o Homelander, que foi traduzido como Capitão Pátria. E do outro lado, na vida real, nós tivemos Adolf Hitler, que foi o chanceler da Alemanha de 1933 até 1945. E, Matheus, o que essas duas pessoas, esse personagem fictício e esse personagem histórico real, têm em comum? E eu vou te explicar agora. Mas antes, já deixa um like aí para poder ajudar na distribuição desse vídeo. Valeu? A primeira coisa que eles têm em comum é a questão do culto à personalidade. Eles se mostram, eles tentam parecer como salvadores, como divindades, como entidades. As pessoas não têm muito acesso a eles e eles querem sempre ser vistos como heróis. E eles usam a propaganda de seus devidos países para isso. O Homelander usa a empresa Vault, que é a empresa que ele trabalha, para manter a imagem dele polida, a imagem dele de herói, a imagem dele como se ele fosse certinho, como se ele nunca cometesse nenhum erro, nenhum delito e nenhum crime, que é o contrário do que ele realmente faz. Já o Hitler, na Alemanha nazista, ele tinha tanto o rádio como o jornal como seus aliados. Ele dominou todos os meios de informação para poder montar a imagem de que ele é o salvador de seu devido país. O Homelander era o salvador que ia ajudar os cidadãos americanos de ameaças externas e internas. Externas como os terroristas que eles enfrentavam, os terroristas, né? Na época eles enfrentavam. E interna, que eram as pessoas que discordavam do Capitão Pátria, da Vault ou de qualquer outra narrativa que eles tivessem. Já do outro lado, Hitler, ele perseguia pessoas que discordavam dele, homossexuais e ciganos também, além de, principalmente, os judeus. Ambos têm um ego muito inflado e não aceitam críticas. Não podemos deixar de falar também da supremacia, da eugenia. O Homelander tem a tese de que, por ele ter superpoderes, ele é superior, ele é de uma raça superior e ele não é do mesmo nível que os humanos. Os humanos, para ele, são, como suas próprias palavras, baratas ou brinquedos. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Então ele achava que a raça dos supers, né, que tinham poderes, era superior à dos humanos e achava que ele era melhor, mais evoluído, mais inteligente, mais forte e mais tudo. Já o Hitler, né, com a teoria da raça ariana dele, que seria a raça pura, que não teria nenhuma mistura, ele dizia que essa raça pura era superior às outras raças, que hoje nós sabemos, cara, que o termo raça para cor de pele é errado, chama-se etnia. Então ele chamava de raça, mas ele dizia que a etnia ariana era superior moralmente, em capacidades, em questões de administrar financeiramente alguma coisa. Ele dizia que essa etnia ariana era a mais evoluída. E que as outras etnias, que eram as mais misturadas, não tinham toda essa pureza, que é a palavra que eles usavam. Pureza racial, pureza étnica, palavras que eles usavam. E tanto um como o outro usavam de uma ferramenta chamada medo, que vem desde os primórdios da humanidade, sendo utilizada para controle populacional. Ambos, o Homelander, que, né, é o ser mais poderoso, né, da série The Boys, do universo de The Boys ali, então todo mundo tem muito medo, quer dizer, a maioria tem muito medo dele, porque ele pode fazer literalmente qualquer coisa. Ele pode voar, ele é indestrutível, ele tem raio laser, ele tem super força, tem super velocidade, então todo mundo tem que acatar as decisões dele. E ele impõe esse medo nas pessoas. Já Adolf Hitler, por outro lado, também fazia isso. Ele também se mostrava alguém muito autoritário, alguém que dificilmente aceitava críticas, mesmo de seus aliados. Tanto que o Homelander, ele afastava ou eliminava pessoas que eram próximas dele, que tinham ajudado ele, mas que em algum momento discordavam dele. Isso lembra muito os últimos anos de Hitler, que o seu círculo social, os seus amigos mais íntimos, os seus generais, os seus conselheiros tentavam falar coisas para ele que eram óbvias, como, por exemplo, invadir a Rússia, que seria um erro continuar com aquela invasão na chegada do inverno. E tinha um jogo de interesses de quem estava perto dele. Um dizia, não, ele está errado, não, ele é judeu, ele é um espião, ele quer o seu mal. Então ele começava a afastar todo mundo que já tinha ajudado ele. Ele colocava todo mundo para escanteio. Ou ele eliminava, ou ele expurgava do país, ou ele tirava o cargo da pessoa. Mesma coisa que o Homelander faz na série.
Outra coisa são os chamados campos de concentração, que vai ser tema da próxima temporada de The Boys, onde ele vai colocar essas pessoas que discordam dele, que fazem críticas a ele e que até que atacam, né, a empresa dele e ele e pessoalmente, vão colocar nesses locais que são prisões que também servem para tortura e também servem para trabalho escravo, onde essas pessoas vão trabalhar, né, e não vão receber nada, só vão trabalhar para não morrerem. Mesma coisa que o Hitler fazia. E um fato importante é que ele não foi o criador dos campos de concentração. Ele não criou, já existiam esses campos, ele só aprimorou. Então ele fazia as mesmas coisas com os judeus, com os ciganos, com os deficientes, colocavam esses campos de concentração que eram prisões e que as pessoas eram obrigadas a trabalhar até a morte. Outra coisa era o fator psicológico. O Homelander, apesar dele se mostrar forte, ser o ser mais poderoso de The Boys e não mostrar fraquezas emocionais aparentemente para ninguém, ele internaliza tudo isso. E quem tá bem próximo a ele percebe que ele é basicamente uma criança no corpo de um adulto. E ele sofre muito, ele tem muita tristeza, ele tem muito ressentimento, ele tem muita carência, ele precisa da aprovação dos outros. Então ele sofre muito, né? Ele é um ser muito frágil emocionalmente. Como Hitler também foi, nos seus últimos momentos, ele também se tornou um ser paranoico. Ele não confiava em ninguém, ele estava sempre preocupado, ele se tornou hipocondríaco, ele tomava muitos remédios para muitas doenças, porque ele achava que ia pegar alguma coisa, que ele ia ser infectado. Então ele começava a tomar muitos medicamentos e sempre achava que estava com alguma doença. Então, em seus últimos meses, ele estava muito frágil emocionalmente. Os dois também diziam que as atrocidades que eles cometiam é para um bem maior. Tanto o Homelander para os Estados Unidos, como o Hitler para a Alemanha e para outros países que ele invadiu. Tanto as atrocidades de um como de outro eram justificadas que era para um bem maior, que era para algumas pessoas sofrerem para que a maioria conseguisse viver melhor. E tanto na ficção como na realidade, isso enganou muita gente. E é isso, galera. Eu sou o professor Matheus, professor de História e de Filosofia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem o que acharam aí, comentem se tem alguma sugestão de vídeo. E não se esqueça de deixar aquela maravilhosa curtida. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!